A paz do Senhor, tudo bem? Pastor Alexandre Soares, passando na tarde desse dia mais uma vez para trazer uma palavra para o teu coração. Lembrando você que ainda não se inscreveu em nosso canal do YouTube, vai lá, aproveita a oportunidade, se inscreva, Pastor Alexandre Soares, nos siga no Instagram, Facebook, nas redes sociais, em nome de Jesus. Hoje vou deixar aqui um versículo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20 e versículo de número 9, que diz o texto: E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Queridos irmãos, amigos, ouvintes, o tema que eu quero trazer na tarde desse dia para nós é cuidado com a janela. Cuidado com a janela. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo está pregando em Troade. Quando o apóstolo Paulo está pregando neste lugar, a Bíblia diz que é o primeiro dia da semana, ou seja, o domingo. E Paulo está pregando. E quando ele está ministrando a palavra de Deus, ele começa a fazer um discurso. E esse discurso demora. A Bíblia diz que eles estão dentro de um cenáculo, dentro de uma casa de oração. E essa casa de oração ela está no terceiro andar. O cenáculo está no terceiro andar. E Paulo está pregando a palavra de Deus, ensinando a igreja ali naquela região. Só que quando Paulo está pregando, está levando o ID naquela região, naquele lugar, observa-se algo diferente. Na janela daquele prédio, daquele cenáculo, aonde Paulo está ministrando, tem alguém. E a Bíblia chama ele de Eutico, jovem Eutico. A Bíblia diz que ele está sentado na janela e está assistindo a pregação de Paulo na janela. Queridos irmãos, por que Eutico estava na janela? Porque Eutico não entrou para dentro e ele fica na janela do cenáculo. Queridos irmãos, eu quero trazer hoje essa reflexão para nós. Quantas pessoas estão hoje na janela? Quantas pessoas estão hoje na indecisão? Janela não é um lugar aonde nós podemos ficar. A janela não é um lugar de se sentar. A janela não é um lugar de se sentar. E a Bíblia diz que ele estava sentado na janela. Quem está sentado na janela não está nem dentro e nem fora. Irmãos, olha só o mistério aqui. Eutico está sentado na janela. Mas quem está sentado na janela não está nem dentro e nem fora. Não estou entendendo ainda, pastor. O que o senhor quer falar para nós nessa tarde? A indecisão. Quantas pessoas elas estão querendo servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo? Quantas pessoas estão querendo servir ao Senhor e o mundo? Quantas pessoas estão querendo servir ao Senhor e estão fazendo algo, práticas erradas, pensando que as coisas de Deus têm paralelo com as coisas mundanas, ficando essa pessoa em cima
do muro ou em cima da janela. Uma pessoa indecisa. Hoje eu sou crente. Amanhã eu vou para um baile. Hoje eu sou crente. Amanhã eu vou para as festas. Hoje eu sou crente. Amanhã eu estou fazendo aquilo e aquilo. Esta é uma pessoa que está assentada na janela. Cuidado com a janela. Janela não é lugar de se sentar. Janela não é lugar de se sentar. Cuidado com a janela. Queridos irmãos, eu estava ouvindo a palavra, mas estava na janela. Olha o problema da vida de Eutico, irmãos. De repente, Paulo estende a pregação. A pregação de Paulo vai até meia-noite. E aquele homem que está na janela, ele não está ligado. De repente, ele cai no profundo sono e cai da janela. E como ele está no terceiro andar, quando ele cai, ele já cai morto. Quando ele cai, ele já cai morto. Paulo dá um tempinho na sua pregação e, pelo acontecido, ele vai, desce, todo mundo ali com aquele alvoroço que ele caiu da janela porque estava no lugar errado, porque não era para ele estar na janela, porque janela não é lugar de se sentar. Cuidado com a janela. Ele estava no lugar errado, caiu, morreu. Mas pela misericórdia de Deus, pela pregação que Paulo estava pregando, a Bíblia diz que Paulo desce, ora pelo Eutico, e o Eutico ressuscita. Deus deu mais uma chance para ele nunca mais sentar na janela. Ou seja, irmãos, a decisão, ela está em nossas mãos. Joel, no capítulo 3, e no versículo de número 14, ele diz: decisões, decisões no vale da decisão. Multidões e multidões no vale das decisões. Querido, quantas multidões de gente estão no vale da indecisão? Estão indecisos. E eu quero hoje trazer para você: chegou a hora de fazer a escolha certa. A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo de número 19, que diz assim: o céu e a terra, como hoje te dou por testemunha, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida para que você tenha uma semente. O poder da decisão é nosso. Deus nos deu o livre-arbítrio. Mas eu quero te aconselhar como a Bíblia te aconselha. Escolhe a vida. Escolhe não sentar na janela. Sai da janela, crente. Sai da janela, meu irmão. Sai desse momento de indecisão. Sai dessa dúvida. Deixa Deus mudar a tua história. Sai da janela. Cuidado com a janela. Porque janela não é lugar de se sentar. Janela não é o lugar de nós estarmos. Nós temos que se decidir. Fazer as coisas certas. Fazer a escolha certa. A Bíblia diz, em Josué 24:15, Josué fala assim: olha, vocês podem querer servir os vossos deuses, dos amorreus, dos vossos pais, porém eu e a minha casa já fizemos a nossa decisão. Eu não vou ficar no muro. Eu não vou ficar em cima da janela. Eu e a minha casa serviremos
ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos fazer também essa decisão. Vamos sair da janela. Talvez você está na janela. Talvez você está sentado. Será que eu vou ser crente? Será que eu vou ser crente ainda? E está uma dúvida no seu coração. Às vezes essa dúvida está plantada. Será? Será? Tira esse será. Sai da janela. Jesus quer te abençoar. Sai da janela. Toma uma decisão. Seja crente de verdade. Seja crente para ir morar no céu. Eutico estava na janela, sentado na janela, mas caiu da janela. Morreu, porque ele não estava no lugar certo. Janela não é o lugar de se sentar. Cuidado com a janela. Que Deus abençoe. Fique com essa palavra, com essa reflexão no seu coração nesta tarde. Cuidado com a janela. Glória a Deus.